Esse é o nome que é sobre todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Como é bom poder ser livre. Tem alguém livre aqui? Aleluia! Onde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Aleluia. Não fique acanhado na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi, quando recuperou a arca e conduz a arca de volta à cidade de Davi, ele fica tão feliz com a presença, que ele tira as suas vestes reais e começa a bailar e a dançar na frente de todos. Assim deveria ser os nossos cultos, culto após culto. Deveríamos rasgar os nossos títulos, tudo aquilo que de fato quer construir algum tipo de status, e dizer: Senhor, eu estou aqui para me entregar, me esvaziar, rasgar as minhas vestes e dançar e bailar em sua presença. Aleluia, glória a Deus. Tem alguém conosco pela primeira vez aqui nessa noite? Levante a sua mão assim para a gente conhecer, primeira vez. Glória a Deus, aqui, ali, aqui, que bênção. Quanta gente bonita, né, gente? É ou não é, gente? Aleluia, parece que você está meio cansado. Quem estava aqui de manhã, levanta a mão. Olha, quem falou que era para você vir à noite? Você é muito fominha, viu? Aleluia. Os que vieram de manhã ainda têm justificativas para estarem cansados, embora fazem 17 anos que eu não paro. Aleluia. Mas toda comparação é injusta, né? Mas fazer a obra de Deus não cansa, buscar a Deus não cansa, pelo contrário, ela nos renova dia após dia. Então, por favor, olhe para esse irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga: faça alguma coisa. Não fica me olhando com a cara de alguém que comeu e não gostou. Você é feliz. Você é a cara do papai. Gente bonita só atrai gente bonita, você viu? Não tem nenhum visitante aqui que não seja bonito, você viu? Só tem gente bonita nessa igreja. Pelo amor de Deus, alguém precisa crer nisso. Só tem gente bonita aqui nessa igreja. Os solteiros, só tem gente bonita nessa igreja. A solteira, só tem gente bonita nessa igreja. Aleluia. Porque não existe gente feia, existe gente sem Jesus. Aleluia. E existe gente com Jesus mal cuidado. Mas a presença do Senhor, a alegria do Senhor, ela formoseia o rosto. E é por isso que alguns aqui casaram, como Jean, pastor Celso. Não, você não, Dayan, aleluia. Eu, por exemplo, casamos porque a presença de Deus, a alegria do Senhor, a salvação formoseia o rosto. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. Obrigado, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo 14, versículo 15. Tem uma bomba apitando aí, mas não vai explodir. É só para os pais irem lá buscar ou ver o que a sua criança está precisando. Amém? Antes de ministrarmos, eu quero a sua atenção aqui, enquanto você procura, ou você que não tem a Bíblia, você vai ganhar uma Bíblia de presente hoje. Baixe aí no App Store ou Play Store do seu celular, Bíblia JF Offline, gratuita. Aleluia. É um presente nosso para você hoje. E aí você vai poder aí já acompanhar.
Nós estamos aí num momento de celebração por mais uma conquista, mais um avanço no reino, porque na terça-feira nós assinamos o contrato do mais novo espaço da IAP Kids, da IAP Teens, que fica ali na esquina, onde aparentemente era uma agência de carro. Nós já assinamos com alguém, precisa celebrar mais. Ajuda o povo a celebrar isso. Aleluia. 500 metros quadrados. Aleluia. Glória a Deus. Mais um avanço no reino, para a glória de Deus. Lá vai ser o espaço Kids, espaço Teens, e também vamos fazer uma reforma no espaço aqui para os bebês e para as crianças menores, porque elas não podem ficar muito longe dos pais, por isso que começa a pitar, pipi, pipi, pipi. E lá vai ficar os maiorzinhos e os adolescentes. Estamos orando também, porque já fomos na Secretaria de Educação, estamos procurando todos os meios necessários para que provavelmente não só se torne a IAP Kids, IAP Teens, mas também o nosso primeiro colégio de educação infantil evangélico cristão, voltado para o reino de Deus. Dê um aplauso mais forte ao Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, e nós vamos impactar a nossa geração, nós vamos servir o reino, nós vamos influenciar nos 7 montes, no monte da família, da religião, da educação, da política, dos negócios, da mídia, do entretenimento, do governo. Nós vamos acessar os 7 montes. Alguém está preparado para isso aqui nessa igreja? Aleluia. Eu estou revoltado com alguns vídeos que eu vejo, crianças no intervalo de 3, 4, 5 anos dançando funk, porque as professoras que não têm nada na cabeça a não ser demônios estão colocando músicas pornográficas para crianças dançarem, e alguns pais estão aplaudindo isso. Esses pais também precisam rapidamente nascer de novo. Aleluia. Porque alguém que apoia essas coisas não está passando bem, tem algum problema. Amém? Então nós cremos em escolas, nós cremos em faculdades, universidades, nós cremos. Ah, meu Deus do céu, não sei se você consegue entender isso, meu irmão. Escute, só nesse ano, nós já vamos, só nesse mês, tirar 3 projetos do papel. E cada um desses projetos, nós vamos acessar um monte. Isso sem nós procurarmos. O próprio Senhor está nos movendo. Aleluia. Então se prepare, porque Deus vai usar muito a minha e a tua vida nessa geração, nesses dias. Alguém está aí ainda? Glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 15. Nós estamos em uma noite do partir do pão. Isso é muito poderoso. É uma dos cultos mais importantes, se não for o mais importante do mês. Porque realizamos aqui um dos atos proféticos mais poderosos da palavra de Deus, que é a ceia do Senhor. E eu quero ler com você essa parábola de Jesus. Uma das parábolas de Jesus. Lucas 14, 15. Diz assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Diga comigo: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse:
comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Feche teus olhos, fale com o Senhor durante 1 minuto. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a palavra, eu não sei qual é a direção, a resposta que você precisa nessa noite, mas eu tenho a plena certeza que tudo o que precisamos está na palavra de Deus, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos por essa noite, por estarmos na tua presença mais uma vez, como teus filhos e como tua igreja. Nós consagramos essa atmosfera ao Senhor. Espírito Santo, declaramos que o Senhor governa sobre nós e nós nos submetemos ao teu senhorio nessa hora. Te pedimos que mais uma vez o Senhor venha sobre nós, Espírito da verdade, Espírito de revelação, Espírito de entendimento e de sabedoria, nos trazendo a revelação das verdades do seu reino. Nós declaramos que toda fortaleza na mente, todo sofisma, toda altivez, argumento contra o conhecimento de Cristo seja destruído nessa hora. Leva a nossa mente cativa ao teu senhorio, Jesus. É o que nós te pedimos. E declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor nesse lugar. Tudo aqui, Jesus, é para o louvor da sua glória. Você que entra em concordância e crê, diga amém. E dê um aplauso ao Senhor Jesus. Tome o seu lugar, por favor. Fique à vontade. Eu queria pedir a sua atenção de presente só durante alguns minutos, porque já vamos em breve entrar no ato da ceia. Antes eu quero louvar ao Senhor por essa manhã gloriosa. Aleluia. Tivemos 42 pessoas inscritas para o batismo e nós tivemos 63 ou 62 pessoas que desceram as águas. Aproximadamente 20 pessoas decidiram descer as águas nessa manhã de hoje, no ambiente onde a presença de Deus estava nos marcando e falando conosco de uma forma poderosa. E nós dissemos aqui na manhã e voltamos a dizer que nós estamos vivendo aquilo que nós estamos lendo. Quando abrimos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, era justamente isso que a igreja apostólica vivia. Eles iam pregando e a Bíblia diz que Deus ia confirmando com seus sinais. Deus ia confirmando, pessoas iam sendo curadas, batizadas, transformadas, libertas, cheias do Espírito Santo. E nós estamos vivenciando isso. Quando nós vamos ver o livro de Atos, ele vai até o capítulo 28. Mas sabemos que Atos é a atitude dos discípulos, ou os atos dos apóstolos. Então esse livro, ele não terminou de ser escrito. Hoje pela manhã foi escrito mais alguns capítulos desse livro, aleluia. Hoje à noite será escrito mais alguns capítulos desse livro, amanhã também. E assim, nós vamos viver no Atos capítulo 29, aleluia. Estamos vivendo o que estamos lendo, isso é poderoso, amém? Glória a Deus. Queridos, as parábolas de Jesus revelam a funcionalidade do reino, a intencionalidade do reino, como o reino ele opera, o entendimento do reino. E aqui nós estamos lendo sobre
a grande ceia, ou podemos dizer o grande banquete. Em algumas traduções, o subtítulo vai estar escrito o grande banquete. Mas nós precisamos entender qual é a revelação do reino dentro dessa parábola. Primeiro, nós precisamos compreender que Jesus não estava em um lugar comum. Jesus não estava falando com pecadores aqui. Isso me chama a atenção. Jesus entrou num sábado para estar comendo na casa de alguns religiosos. Ele estava na mesa com alguns religiosos. E ao estar na mesa com alguns religiosos, eles disseram: bem-aventurado é aquele que participar desse banquete. Bem-aventurados são aqueles que participam do banquete do reino de Deus. E Jesus começa a contar essa parábola. Nós precisamos compreender que essa parábola nos revela um convite do reino. Essa parábola deixa bem claro que no reino há um banquete preparado. Quantos aqui já passaram pelo encontro? Diga amém. Antes de nós sairmos para o encontro, nós sempre falamos isso aqui. Lá no encontro existe um banquete que já foi preparado. Porque nós temos a vida totalmente impactada nesse lugar chamado encontro com Deus? Porque Deus já preparou um banquete para nós naquele lugar. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos tocados, para sermos curados, para sermos libertos e ativados ou capacitados naquele encontro, o dono do encontro já havia preparado. Por isso nós somos transformados e podemos dizer que o encontro é tremendo. E no reino não é diferente. Aqui Jesus está dizendo que o dono da casa preparou um banquete. Eu quero dar uma notícia para você. Primeira notícia: há um convite real para você. Eu não sei você, quantos aqui já entraram em um palácio ou na Casa Branca? Levante a mão. Ninguém ainda? Glória a Deus, coisa linda. Ninguém aqui estava no Panamá conosco? Quem estava no Panamá conosco? Quem entrou na Casa Branca? Ninguém aqui? Eu não acredito nisso. Vocês precisam ir para o Panamá. Aleluia. Vocês precisam comer pollo ou pollo. Aleluia. Marisco, mexidão, plátano. O Panamá é a entrada das missões, porque o Panamá é a conexão dos dois oceanos. Por isso Deus nos deu uma igreja lá no Panamá. Então todo aquele que quer mergulhar nas nações, por favor, comece pelo Panamá. Aleluia. É bem tranquilo, o clima é muito bom, 42 graus, sensação de 60. Aleluia. Nós estávamos no Panamá e fomos convidados para ir à Casa Branca. Sabe o que foi isso? Um convite real. Isso não é um convite para qualquer pessoa. Isso é um convite especial. Tem toda uma agenda para entrar na Casa Branca. Tem toda uma organização, tem toda uma logística para entrar no palácio presidencial. Nós entramos e começamos a conhecer a história. Cada pintura na parede revela um tempo, uma era, uma vitória daquele país. Nós começamos a conhecer as grandezas, as conquistas daquela nação. Recebemos um convite real. Eu quero te dar uma notícia, que há um convite real da parte de Deus para minha e para a tua vida. Deus tem um convite real para mim e para você, e esse convite já está pronto. Quando nós compreendemos a dinâmica do reino, a importância do reino, e como o reino nos atrai, e como Deus nos convida para fazer parte do seu reino, nós paramos de nos sentir inferiores. Nós paramos de nos inferiorizar. Sabe aquela pessoa que diz: não me convidou, nunca me chamam para nada.
parece que não reconhecem o meu valor. Meu irmão e minha irmã, chegou o tempo de termos a mentalidade do reino, entendemos a nossa identidade e pararmos de mendigar a atenção daqueles que não merecem que nós mendiguemos nenhum tipo de atenção, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele já nos chamou, Ele já nos elegeu, e Ele tem um convite real para mim e para você. Não importa se te rejeitaram, não importa se te abandonaram, não importa se fizeram pouco caso de você, não importa se estão jogando o teu passado na tua cara, não importa se estão te medindo de cima a baixo e não estão acreditando na sua transformação, não importa se estão te julgando de religioso, fanático, habitolado, eu não estou nem aí para a opinião dos demais, porque eu tenho um convite, e o convite não é um convite para ir para qualquer lugar, não é um convite para fazer parte de qualquer tipo de clubinho, é um convite real para entrar no reino de Deus, e esse convite já está pronto. Alguém para dizer: eis-me aqui, Senhor. Ei, tem gente que fica triste por tão pouca coisa. Há um convite real para você. E sabe o que é tremendo? Que no convite para esse reino, o banquete já foi preparado. E sabe o que contém nesse banquete? Primeiro, salvação da nossa alma. Sabe o que é isso? Vida eterna. Quando eu aceito esse convite real, a primeira coisa que eu recebo é vida eterna. Agora, quer algo mais precioso do que isso? É não só ter a vida eterna, porque quando nós temos a mentalidade só de ter a vida eterna, eu já expliquei sobre isso, nós vivemos o evangelho da salvação, então ficamos esperando a morte para acessar esse lugar e para dizer: agora sim, eu estou perto de Deus. Esse convite que Deus nos faz para esse reino tem um banquete preparado, e o primeiro acesso, a primeira coisa que recebemos e desfrutamos desse banquete é a salvação, a vida eterna. E a segunda coisa é a comunhão com Ele todos os dias. Pastor, o que você está querendo dizer? Você não precisa esperar ser salvo para estar perto dele. Você, ao aceitar esse convite, pode caminhar com ele diariamente. Você pode acordar com ele, você pode ir para o seu carro com ele, você pode entrar no seu trabalho com ele, você pode voltar para casa com ele, você dorme com ele, você acorda com ele, você vive diariamente em comunhão com ele. Chacoalha duas pessoas e diga: por favor, para de mendigar a atenção, porque o rei tem um banquete, tem vida eterna e quer caminhar com você, quer ter relacionamento com você, quer ter intimidade com você, quer curar as suas feridas, quer te levantar do monturo, quer te sarar, quer te capacitar para dizer: meu filho, você faz parte do meu reino. Eu me lembro da época em que todo e qualquer tipo de festa que fazíamos, nós não temos intercessores aqui. Oh, por favor, pastor Yara, estamos em uma tremenda batalha aqui nessa noite. Envergonhados serão todos os inimigos da igreja de Cristo. Destronados serão todos os principados e potestades. Existem alguém que entrou com uma coroa satânica nesse lugar, nessa noite. Hoje essa coroa, ela não vai ser arrancada, ela vai ser quebrada. Por favor, intercessores, intensifiquem.
Eu amo muito tudo isso. Como é bom ser igreja viva, a igreja viva, a igreja apostólica e profética. Quando ela não está em uma guerra, ela está procurando uma para entrar. Eu estou entrando numa guerra agora, eu estou entrando numa guerra hoje, e a guerra é para libertar mentes, a guerra é para libertar famílias, a guerra é para libertar corações e almas, a guerra é para sarar os doentes de alma. Eu me lembro de alguns convites que nós enviávamos ou recebíamos, e o convite é: vem para o churrasco e traz 1 quilo de carne. Aleluia. Quem já participou de um churrasco assim diz amém. Cultura brasileira, aleluia. Dê um sorriso para esse irmão que está do seu lado, para quebrar o clima. Isso, para você mostrar para ele que não é você que está endemoniado aqui hoje. Isso. Dê um sorriso para ele. Não sou eu. Aleluia, está tudo bem comigo. Aleluia. Cultura brasileira, esse negócio que quando chega o convite a gente nem quer ir, porque a promessa da picanha barata ficou só na promessa. Aleluia. Então, 2 coisas que nós não queremos mais ajudar em nenhum convite: nem picanha nem café. Aleluia. Pior que eu descobri que o verdadeiro café é um café especial, o grão, aquele que não é esse café que já está caro demais. E eu comecei a tomar esse negócio sem açúcar, sem nada. Agora eu me dei mal, porque se aquele cheio de bagaço já era caro, eu acho que eu vou parar de tomar café. Aleluia. Escute, nós recebemos convites assim: traz 1 quilo, né? Ou senão, quem lembra daquele convite assim: traz pelo menos a Dolly. Aleluia. E dizem que o diabo inventou a Coca-Cola, e a Coca-Cola é do diabo, porque quando você coloca o rótulo na luz, está escrito alô diabo. Quem lembra disso? Quem é crente dessa época? A gente fazia até o sinal da cruz quando via isso. Se a Coca-Cola é do diabo, quem inventou a Dolly, gente? Aleluia. Pastor, por que você está trazendo um pouco de humor nesse sermão? Para quebrar o clima, né? Mas para dizer para você que o convite real, nós não precisamos levar nada. Cadê o tema? Está aqui o tema, vai colocar? No convite real, o convite está assim: convite real para o banquete. Aí está uma frase em destaque no convite. Você consegue desenhar esse convite aí agora na sua mente? Convite real para... Coloca o seu nome e o seu sobrenome, e embaixo tem uma frase em destaque: venham, porque está tudo preparado. Venham, porque está tudo preparado. Diga por quê, pastor? Porque o Senhor revela que a graça dele não depende dos nossos méritos. Você não precisa chegar diante dele dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, olha, eu mudei, olha, eu estou trabalhando na tua obra, olha, eu estou sendo bonzinho, olha, eu estou dando esmola para os pobres, olha, eu estou fazendo boas obras. Esse é o nosso papel, não é nada e nada menos, nada mais do que a nossa obrigação fazer isso. Não são os nossos méritos que nos dão direito ao reino. O convite real já está pronto, o banquete está preparado. Venham que já está tudo pronto, e não precisa provar nada para ser aceito nesse lugar. Você consegue compreender que Deus tem algo poderoso para a tua vida? O convite dele para vivermos esse reino, o convite dele para desfrutarmos de tudo aquilo que já está preparado,
O que tem no reino, pastor? No reino tem salvação. No reino tem cura dos traumas. No reino tem cura da rejeição, do abandono, do complexo de inferioridade. Tudo isso está no reino, é um pacote. No reino tem paternidade de Deus. No reino tem segurança. No reino tem amor de Deus. No reino os medos são lançados fora. No reino eu tenho o poder do Espírito Santo. No reino eu recebo os dons do Espírito Santo. Há um banquete no reino e há um convite da parte do Eterno: entre, porque já está tudo preparado. Alguém pode dizer amém? Eu recebo essa palavra, eu creio nessa palavra. A minha pergunta é: o que tem nos impedido de entrar nisso? Posso contar algo para você? Na maioria das vezes, o que tem nos impedido de aceitar esse convite é a religião. Porque o reino fala: venha. O rei mandou um convite para você. Tem um banquete, já está tudo preparado, é só vir. E a religião te diz: tu tem que trocar de roupa. A religião diz: tu tem que parar de falar desse jeito. A religião diz: agora você tem que andar assim, agora você tem que andar assado. A religião começa a querer nos transformar de fora. Quem já prestou atenção nisso? Quer transformar as nossas vidas do lado de fora. E toda pessoa que é transformada do lado de fora, uma hora ou outra vai revelar a sua falta de transformação do lado de dentro. Mas o reino, ao ser interrogado pelos fariseus, e eles perguntaram: onde está o reino? Jesus disse: o reino não vão dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino não vem com aparência. O reino não vem com aparência exterior, mas o reino já está dentro de vós. O reino nos transforma de dentro para fora. Você não precisa dizer: eu sou crente, eu sou santo, eu sou separado. O seu estilo de vida revela aquilo que está dentro. A tua boca fala do que o coração está cheio. O teu coração não está mais cheio de mágoa, o teu coração não está mais cheio de ódio, o teu coração não está mais cheio de inferioridade, o teu coração não está mais cheio de palavrão, o teu coração não está mais cheio de pornografia, o teu coração não está mais cheio de homossexualismo, o teu coração não está mais cheio de vícios, o teu coração não está mais cheio de raiva, de preconceito. O teu coração está cheio da palavra de Deus, o teu coração está cheio da graça de Deus. E quando você abre a sua boca, você revela aquilo que está dentro de você. Diga: o reino transforma de dentro para fora. Boas obras não impressionam. Carinha de crente não impressiona. Roupa de crente não impressiona. Jeito de crente não impressiona. Ai. Chacoalha duas pessoas e diga: fica mais um pouco. Não sai correndo não, que é só o começo. A religião, ela quer dizer que nós não merecemos. E de fato não merecemos. Essa é a graça. Mas ela traz culpa, ela traz peso, ela traz um cabresco. A religião traz uma coleira. É algo terrível. Não nos deixa acessar esse reino. Mas eu quero te dar uma notícia: venham, já está tudo preparado. Talvez não é a religião que te impeça, mas o que está te impedindo é a minha vida. Eu tenho tantas coisas a fazer,
É o meu trabalho. Eu posso te falar uma coisa: Deus não te chamou para ser escravo do teu trabalho. Aleluia. Mude a música para mim, por favor. Vamos entrar em uma outra dimensão agora. Isso. Escute. Você não nasceu para ser escravo do seu trabalho. Existem pessoas que estão vivendo debaixo do castigo de Adão. E você comerá do suor do seu trabalho. E ela se alegra em falar isso. Eu como do suor do meu trabalho. Está trabalhando por castigo. Adão recebeu essa sentença. Mas quem disse que Adão não trabalhava antes do pecado? Só que existia algo totalmente diferente, porque depois do pecado ele começou a trabalhar por castigo. Antes do pecado ele trabalhava por adoração. Ai, meu Deus do céu. E alguém que trabalha por adoração frutifica. Alguém que trabalha por adoração é produtivo. Alguém precisa pegar essa palavra. Eu sei que nós estamos debaixo de uma influência cultural terrível, aonde os colaboradores, os funcionários, eles gostam de fazer hora, eles gostam de enrolar, eles acham que porque o empresário se tornou empresário, ele está se aproveitando daquele que está trabalhando para ele, mas na verdade a mentalidade deveria ser o contrário. O empresário está te dando uma oportunidade de você trabalhar no lugar, você conhecer, você crescer, ter uma remuneração, ter uma renda, para de alguma forma você conseguir sustentar a tua família, ou ajuntar dinheiro, buscar entendimento, conhecimento, para empreender, se tornar um empresário também. Mas vamos falar isso no Dodecá amanhã. Mas tem muita gente debaixo dessa influência cultural, vitimista, que vive se vitimizando, entra dentro de uma ideia marxista, dessa ideologia terrível do socialismo, do comunismo, onde dizem que todos deveriam ganhar o mesmo, todos deveriam viver com o mesmo salário, com a mesma renda, com a mesma roupa, com a mesma cara. Por favor, compre uma passagem amanhã e muda para a China. Você vai ver o que é bom. Eles estão escolhendo quantos filhos você deve ter. Eles estão escolhendo que Deus você pode adorar. Eles estão escolhendo que rede social que você pode usar. Uma ideologia que transforma homens em escravos. Uma ideologia que transforma reis e sacerdotes em mendigos, implorando por ajuda de um Estado. Jesus é bem claro em dizer na sua parábola que ele deu 1 talento para quem tinha capacidade de 1, deu 2 para quem tinha capacidade de 2, e deu 5 para quem tinha capacidade de 5. Diga para o teu irmão: você só está vivendo com aquilo que você é capaz de administrar. Agora eu quero liberar uma palavra profética. Por favor, amplie as suas estacas, amplie a tenda da sua habitação, comece a ampliar a sua capacitação, porque Deus quer te fazer alguém que vai manifestar o seu reino nessa terra. Rei e sacerdote, você não é pedinte, você não é escravo, você não é refém de uma ideologia maligna, você é rei e sacerdote. Você tem um convite real nas suas mãos. Eu não sei você, mas eu aceito esse convite. Tem mais alguém para dizer: eu aceito, eu entro no teu reino, eu vou comer do banquete, eu vou se assentar na mesa com o rei. Quem trabalha por adoração recebe a ativação da mente de Cristo. Quem poderá instruí-lo? Ou quem terá a capacidade de aconselhá-lo? Ninguém. Mas nós
temos a mente de Cristo. Então eu não acordo de manhã dizendo: já vou eu trabalhar de novo, entrar naquele lugar de novo, encontrar aquelas pessoas de novo, para ganhar aquele salário de novo, para fazer aquelas coisas de novo. Não é assim que eu acordo. Quem acorda assim é escravo. Ai meu Deus, desculpa te ofender. Desculpa nada. É melhor eu te ofender falando a verdade do reino do que ofender a Deus e te enganando com as mentiras dessa ideologia maligna, esquerdista e marxista. Tem gente coçando a orelha, coçando a cabeça, fingindo dor de barriga, indo no banheiro, bebendo água. Sabe por quê? Tem algumas pessoas que vão ter que cancelar o Bolsa Família. Agora alguns olhos esbugalharam, porque tu tem salário, tu tem profissão e tá com Bolsa Família. Sabe o que você está fazendo? Tu está dando um sinal para o céu e dizendo assim: eu quero viver a vida inteira como alguém que se aproveita. E não adianta amarrar, é atitude que transforma, não é palavra. O rei não se constitui em palavras, mas em atitudes e posicionamento. Pastor, eu estou precisando. Tudo bem, mas você não vai viver dependente disso. Eu não sei porque o DK começou. Serve as coxinhas, os refrigerantes. Quem está entendendo? Quando eu trabalho por adoração, eu já acordo dizendo: bom dia, Espírito Santo. Mais um dia para me ser produtivo. Hoje eu vou vender muito. Hoje eu vou solucionar problema dos meus clientes. Hoje eu vou revelar a tua glória na minha empresa. Hoje eu vou resolver problema. Hoje eu vou trazer solução. Hoje eu vou frutificar. Hoje eu vou impactar a economia. Ah, meu Deus, alguém precisa entender isso. Quem trabalha por adoração é diferente. Aí vem a mente brilhante. Tem gente triste com Bolsa Família ainda. Tudo bem, só durante um tempo. Você não vai precisar mais logo logo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Quem está entendendo? A mente brilhante, quando ela é ativada, nós voltamos a viver o que Adão vivia. Ele conseguiu colocar nome em todos aqueles animais. Só uma mente brilhante para fazer isso. Ele conseguiu dar nome às ervas. Ele conseguiu organizar toda aquela criação de Deus. Só alguém extremamente inteligente para isso. Quando trabalhamos por adoração, fazemos a diferença. Eu profetizo que você vai entrar em uma dimensão de voltar ao jardim. Você já tem acesso a esse reino, a essa autoridade, e vai trabalhar por adoração. E sabe o que vai acontecer? Você vai produzir além. Você vai multiplicar. Você vai ver como Isaac vai plantar uma semente e vai colher 100 por um. Você vai cavar poços, e todo poço que você cavar vai ter água. Tudo que você tocar vai prosperar, porque a terra vai reconhecer que alguém que trabalha por adoração voltou à primeira dimensão através de Jesus. Eu tenho acesso a esse reino de novo. Então a terra vai ter que elevar o seu nível de produção. Quando alguém vem com a mente de governo, trabalha por adoração, a terra diz: espera aí, alguém que entendeu a sua identidade no reino chegou. Então ela precisa elevar o nível de produção. Isaac plantava no mesmo lugar que os filisteus plantavam. Mas por que? Isaac plantava uma e colhia 100. Porque ainda que a terra que Isaac estava plantando era arrendada, ele sabia que a promessa para o pai dele, Abraão, é que toda
toda a terra seria dele. Eu quero dizer que a promessa para mim e para você, mediante aquilo que Deus liberou sobre Abraão, através do sacrifício de Jesus, é que toda a terra será nossa. Eu quero dizer em alto e bom som que o Salmo 115:16 diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. A terra te pertence, a terra me pertence, e aonde você colocar as mãos, a terra vai ter que elevar o seu nível de produção de uma forma extraordinária. Alguém para reagir e se comportar ao nível que você recebe essa palavra nessa noite. Que é e que há de vir. Tu és aquele que era. Já estou terminando. Que é. Cadê o pastor André? Já estou terminando. Oh, aleluia. Pareceu verdade. Já estou terminando. Só pra você. Escute. Jesus conta a parábola. O dono da casa fez o convite real para os convidados. E adivinha o que aconteceu? Os convidados tinham coisas para fazer. Eu comprei um terreno, eu preciso cuidar. Eu comprei uma casa, eu preciso cuidar. Já viu aquele crente? Ele chega quebrado na igreja. Ele começa a ouvir essa pregação, a mente dele começa a mudar. Vive a metanoia. Agora ele não é mais enganado pelas suas crenças limitantes, pelos seus traumas, pela inferioridade. Ele não aceita mais o sistema cultural, geográfico. Ele não aceita mais essa mentira do iluminismo. Ele não aceita mais o gnosticismo. Ele não aceita mais essas mentiras terríveis do socialismo, do comunismo. E ele começa a se posicionar. Aí ele começa a prosperar. E ele nem entendeu totalmente, porque a gente vai sendo aperfeiçoado, mas ele já começa a prosperar. Aí ele compra o carro que era o carro dos sonhos. Amém, alguém está recebendo. Calma, vai com calma para você não receber na hora errada. Aí o carro dele não podia ir para a praia, porque o documento estava atrasado, os pneus careca, e se andasse mais de 5 km fervia. Aleluia. Quem já teve um carro assim, diga amém. Se você não teve, graças a Deus. É revelação. Eu lembrei de algo agora. Não sei se eu conto ou não conto. Não, conta ou não conta. Conta. O esposo tá não e a mulher tá conta. Não, vou contar assim, de forma anônima. Teve um irmão lá na minha célula, que ele chegou depois de todo mundo, e infelizmente tinha um irmão que estava com o carro na porta do condomínio, e é triste, mas é um pouco engraçado. Levaram o carro do irmão, levaram embora. Era um carro novo, infelizmente levaram embora. E depois um outro irmão chegou para a célula um pouco atrasado e colocou o carro dele no lugar onde o carro do irmão estava, que foi levado. E o carro dele já não era tão novo assim. Era meio parecido com esse que eu estou falando. Aí descobrimos que roubaram o carro. Aí saímos lá para fora né? Aí esse irmão que deixou o carro começou a sair, indo, e ele ouviu os irmãos da célula falando: esses bandidos, é terrível, olha o que fez, levou o carro novo e deixou esse carro aqui. E ele assim para a mulher dele: fica aqui. Fica aqui, ó. Espera eles entrar. Aí isso acontece só com o crente, gente. Aí quando
pessoal se distraiu, ele pegou a família, vamos entrar, vamos embora. Quando ele foi ligar o carro não pegava. Resultado, a gente teve que ajudar ele lá. Vamos fazer a chupeta, ele colocou o cabo errado, pegou fogo. Enfim, foi uma sexta-feira 13, aleluia. Mas no final deu tudo certo, era só um pouco de gasolina que estava faltando. Então às vezes a gente chega dessa forma, alguns quebrados, né? Alguns chegam quebrados emocionalmente, outros chegam quebrados financeiramente. Aí começam a prosperar, porque começam a entender a mudança do reino, a dimensão do reino. Param de gastar dinheiro com drogas, param de gastar dinheiro com prostitutas, param de gastar dinheiro naqueles... Como chama aqueles negócios que tem na internet das mulheres que falam que faz job, mas é prostituta ainda e está falando que isso é trabalho e que não é trabalho, isso é prostituição ainda. Oh, acabou? Oh. Não é job, é prostituição. Job é outra coisa. A Bíblia diz que aquele que vende seu corpo é prostituto, é prostituta. Isso não é trabalho. Quem está entendendo? Se for assim, vamos registrar o traficante. Carteira de trabalho. O que o senhor faz? Sou vendedor de droga. Sou farmacêutico da quebrada. Vendedor químico. Deus quer te libertar, irmã do job. Você está numa igreja que vai te falar a verdade. Para de vender as suas fotos e ainda fazendo fake. Para com isso, que isso não é trabalho. Se você não parar, isso vai te levar ao inferno. O teu corpo não é para ser vendido. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é para o teu marido. O teu corpo é santo, é sagrado. Agora eu estou entendendo porque estávamos enfrentando uma guerra. Já foi. Já vencemos. Aí a pessoa começa a prosperar e o que ela faz? Agora ela tem um carro que o documento não está atrasado, não esquenta mais e até câmbio automático. Diga amém. Aleluia. O que ela faz? Culto. Não, hoje não. Vou para a praia. Aí no outro final de semana, vou para o sítio. Aí no outro final de semana, eu vou para o interior. Some da igreja. Sabe o que é isso? Alguém que está negando o convite do reino. Jesus usou a parábola. Eles disseram que tinham coisas para fazer, coisas mais importantes, coisas ligadas à terra, coisas ligadas ao seu ego, coisas ligadas ao seu interesse. Jesus está deixando bem claro que quem está preso aos seus interesses não vai entrar no reino dele, porque o reino não tem a ver com os nossos interesses, tem a ver com os interesses do rei. Quem está entendendo, diga amém. Então nós não podemos recusar esse convite. Muitos rejeitam o convite porque dão algumas desculpas aparentemente razoáveis: trabalhos, bens, relacionamentos. Não vai dar para mim agora. Eu não quero viver o reino agora. Quando sentir no meu coração, eu me entrego. O teu coração é enganoso. O nosso coração é enganoso. Não espere por ele, porque ele não vai querer renunciar à vontade da carne para viver a vontade de Deus. O problema é que essas pessoas revelam as suas prioridades invertidas, porque na verdade o seu coração está distante de Deus. Quem está entendendo? O convite foi: entre para o banquete, entre para o reino, entre para o palácio, venham, já está tudo pronto. Tem perdão, tem libertação, tem salvação, tem cura, tem amor, tem paternidade, tem alegria verdadeira, você vai ser completo nesse reino, tem tudo que você precisa nesse reino. Mas o coração deles estavam longe, distantes de Deus. As prioridades estavam invertidas. Os olhares deles estavam para as coisas terrenas, passageiras. Quando as pessoas estão trocando a eternidade por coisas passageiras, quando as pessoas não estão trocando a bênção por um prato de lentilha, quando as pessoas não estão trocando o seu casamento por um
prazer carnal de um adultério? Quantas pessoas não estão trocando a tua família por um copo de álcool? Quantas pessoas não estão trocando o ambiente do seu lar pelo ambiente dos vícios? Quantas pessoas não estão trocando a alegria de prover, de sustentar a sua casa, com uma necessidade absurda de colocar dinheiro naquele maldito tigrinho, para ter uma sensação, uma adrenalina, um vício maligno? Quantas pessoas não estão, de fato, distantes desse reino, porque estão com o seu coração voltados para as coisas e os prazeres dessa terra? Diga para o seu irmão: você não, meu irmão. Você foi convidado. A minha pergunta é: você entra ou vai cuidar de outras coisas? A minha pergunta de novo para você é: você vai entrar ou vai cuidar de outras coisas? Qual é o problema daqueles que não aceitam o convite? Eles estão recusando não o banquete, eles estão recusando o próprio anfitrião. E quem é o anfitrião? O anfitrião é o próprio Deus. O anfitrião é o próprio Senhor Jesus. Aquele que não quer o banquete, aquele que não quer aceitar o convite, porque o seu coração está distante, não está recusando só a festa, o banquete, mas está recusando o próprio anfitrião. O que tem nos impedido de responder ao chamado de Deus? Trabalho demais, planos pessoais. Quero te dizer algo. Priorize o reino de Deus. Não deixe nada te afastar desse banquete. Não deixe que nada te deixe de fora desse banquete. Porque se você entra nesse banquete, sabe os seus planos pessoais? Quando você começa a sentar nessa mesa, Mefibosete tinha planos. Os planos dele era de que de alguma forma ele conseguisse algum sustento. Ele só queria se sustentar, ele só queria se manter vivo. Tem pessoas que vivem nessa terra só para sobreviver, em busca das coisas terrenas. Eles vivem para pagar contas, eles vivem para ser validados pelas pessoas com aquilo que têm, em busca de reconhecimento. Tem pessoas que são enganadas, só sobrevivem, eles não vivem. Você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para viver uma vida em Cristo. Você tem um propósito, aleluia. E seu propósito não se constitui em fazer pessoas se alegrarem com as suas atitudes. Viver propósito também vai te levar a desagradar algumas pessoas e agradar a Deus. Só que vai te levar a um lugar de governo, de capacitação, onde até essas pessoas que você desapontou, uma hora você vai poder ajudar elas e levar elas para esse mesmo reino. Mefibosete, ele só queria sobreviver, mas havia uma aliança entre Jonatas e Davi. E Davi, quando está no seu trono, ele se lembra, porque toda pessoa que tem mentalidade de rei, tem um coração segundo o coração de Deus, nunca vai esquecer daqueles que lhe ajudaram um dia. Não vão agir com a ingratidão. Ele mandou um recado, e o recado é: por acaso tem alguém da casa de Saul em que eu possa usar de benevolência? E aí descobriram que havia um Mefibosete, filho de Jonatas, que sofreu um acidente, caiu e as carroças passaram por cima de suas pernas e ficou aleijado. E quando Ziba vai chamar ele, ele diz: quem sou eu para entrar diante da presença do rei? Ele diz: eu sou um cão, porque diante da religião, diante da lei, um aleijado não poderia de maneira nenhuma acessar um palácio. Ele estava morando em Lodebar. Lodebar era lugar de tristeza e dor, lugar de abandono. Ele estava nesse lugar, mas o convite foi: o rei manda te chamar. Quando ele se apresenta, ele se prostra e ele diz: o que
você, o meu rei, porque o Senhor chama um cão como eu para estar na tua presença. Davi olha para ele e diz: Mefibosete, pela aliança que eu fiz com o teu pai Jonatas, a partir de hoje você vai morar na minha casa, você vai morar na casa do rei, você vai se assentar na mesa do rei, você vai comer na mesa do rei, e todas as terras que era do seu avô Saul, do seu pai Jonatas, eu te restituirei. Tem lugar na mesa. Escute isso. Tem pessoas que estão querendo sobreviver, e Deus está dizendo: vem para o banquete, que quando você sentar na mesa, você vai entender que você já é dono. Você já é dono de tudo. Você tem herança. Você é herdeiro. Alguém precisa, por favor, crer nessa palavra. Alguém precisa pegar essa palavra. O problema é que quando estamos fora, a nossa mentalidade está aqui. Quando sentamos na mesa, quando nós olhamos o banquete, postura de príncipe. Cuidado com os talheres. Ética, classe. A tua postura também diz quem você é. A forma como você se posiciona, a forma como você cumprimenta pessoas, a forma como você olha as pessoas. Já viu que tem pessoas que não olham no olho? Pessoas que não têm firmeza ao cumprimentar, pessoas que não conseguem estufar o peito, pessoas que vivem cabisbaixo. Eu quero dizer que hoje o Senhor cura a tua alma, hoje o Senhor sara a tua alma. Você não é o Mefibosete em Lodebar. Você foi convidado para sentar na mesa. Estufa esse peito, cara de leão. Você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo. Esse convite é para os rejeitados também. Eles não querem, eles estão ocupados com um monte de coisa. Por favor, chama os cegos, chama os coxos, chama os aleijados, chama os marginalizados, chama os traficantes, chama as prostitutas, chama aqueles que ninguém quer. Porque se os religiosos não querem, estão ocupados com outras coisas, a minha casa, o meu reino está aberto para todos aqueles que decidirem aceitar o convite. O reino de Deus é inclusivo. Há lugar para todos que aceitam esse convite. Diga para o seu irmão: ainda há espaço. Diga: ainda há espaço. Eu não sei você, meu irmão, mas eu amo muito tudo isso. Diga: ainda há espaço para entrar nesse reino. Ainda há espaço para se assentar a esse banquete. Você vai ou fica? Você vai ou fica? Você vai ou fica? Ainda há espaço. Você vai ou fica? O convite é: venham, está tudo preparado. Venham, está tudo preparado. Venham, está tudo preparado. Ainda há espaço. Mas eu me sinto indigno. Eu acho que eu não mereço. Eu acho que não é para mim. Não importa o que o inimigo te disse. Não importa o que você fez no verão passado. Não importa quais foram os seus erros. Não importa se você viveu como um filho pródigo. Não importa se você gastou tudo. O convite do dono da casa foi: chame todos. E aqueles que aceitarem vão se assentar comigo, vão comer do banquete. O servo diz: já entrou todo mundo, mas ainda tem espaço. Então volta lá, encontre todos que ainda não entraram e coloca todo mundo para dentro. E aqueles que priorizaram as suas coisas, não deixe eles entrar. Quero dizer algo para você: ainda há espaço. Ainda há espaço. O banquete está pronto. O banquete está pronto. Deus está te chamando. Deus está nos chamando. Mas eu preciso te alertar de algo. Um dia esse convite cessará. Um dia esse convite cessará. Ele disse: aqueles que rejeitaram, que foram cuidar das suas coisas, não vão entrar mais. Proíbam eles de entrar. Aqueles que tinham se recusado
não entrarão no reino. A minha pergunta é: você vai aceitar o convite hoje? Ou nós vamos continuar dando desculpas? Ou nós vamos continuar olhando para as coisas terrenas, querendo sobreviver, sendo que entrando no reino, sentando no banquete, a gente recebe a revelação que somos herdeiros. Recebemos vestes novas, mentalidade nova, paternidade, cura, amor, sabedoria, cuidado, transformação, restauração, salvação. Diga para o seu irmão: há mais espaço. Diga para ele: há mais espaço. Diga convicto: há mais espaço. Você vai ou fica? Responde aí, responde aí. Responde aí, responde aí. Responde aí para ele. Agora minha pergunta mais: você está disposto a ir buscar mais gente? Você está disposto a ir buscar mais gente? Porque se há mais espaço, o que o dono fala para o seu servo? Vai buscar mais gente. Você está disposto a ir buscar mais gente? Eu sei que você vai entrar, eu entrei, você está entrando, nós estamos entrando, mas você vai buscar mais gente, porque tem espaço. Você está disposto? Então se coloque de pé.